poesia está em todo lugar. Ela não tem idade, não tem época, pode ter belas rimas ou não. A poesia é liberdade. A poesia se manifesta na emoção e influencia nossas vidas. Sem a poesia, a vida é seca, sem tempero nem sabor. Você tem poesia na sua vida? Nosso entrevistado de hoje é visagista de formação, maratonista por opção e palestrante por profissão. E apesar de ser ligado no 220, encontrou na poesia a forma de expressar com as palavras os sentimentos mais profundos numa viagem única. O Opinião Livre de hoje conversa com Sérgio Pascoal, o nosso entrevistado de hoje, para falar de poesia, entre outras coisas. Muito obrigado pela sua presença aqui, Sérgio. Obrigado pelo convite. Eu agradeço de estar hoje aqui. Olha, temos aqui, já vamos mostrar então os dois livros. Esse aqui foi o primeiro, Fagulhas do Divino no Humano. É isso? Fagulhas do Divino no Humano, esse foi o primeiro. Vamos falar um pouquinho primeiro desse livro, porque assim, você viu que eu fiz a apresentação, você que está acompanhando a Opinião Livre, com muitas coisas que ele faz, né? Entre outras coisas, o visagista, né? O visagismo que cuida da aparência das pessoas, cuida do cabelo das pessoas, transforma as pessoas. Então, ele tem um trabalho muito próximo com o público de conhecer pessoas. Eu não sei se isso influencia ou não, mas eu queria saber em que momento que a poesia entrou na sua vida. A poesia entrou na minha vida, acho que foi num momento meio crítico, né? Que acredito que foi um dia que eu levei meu pai para o hospital em Cor, né? Ele foi fazer um exame e depois que ele fez o exame, a gente saiu, fomos sentar num bar e ele já tinha feito cateterismo e ele pediu 2 maços de cigarro para eu comprar 2 maços. Eu falei, o senhor vai fumar? Ele falou, vou. E eu olhei para o meu pai naquele dia assim, eu percebi que ele tinha envelhecido. Aí eu pensei, eu falei, meu Deus, será que eu nunca parei para olhar e perceber que ele envelheceu? Já passou tanto tempo. E aquilo me tocou, né? Aquilo me deu um insight para fazer algo a mais, para deixar algo na vida. E isso faz quanto tempo? Faz uns 5 anos atrás, mais ou menos. Até então você não escrevia nada? Não escrevia. E eu acho que ali foi mexeu alguma coisa dentro do meu coração, de eu ver meu pai assim, envelhecido e eu não ter percebido que passou tanto tempo, eu fiquei tanto tempo do lado dele, aí eu perguntei para mim mesmo, eu falei, será que eu nunca parei, olhei para o rosto dele, pensei, conversei, porque meu pai ele era meio distante, né? Mas aquele dia deu um clique. E fora isso, eu sou um amante da vida, né? Eu amo a vida, eu aprecio a vida e eu acho que isso fez com que eu percebesse os detalhes. Aí eu comecei a escrever. Teve aquela coisa assim, né? Quando, quer dizer, vamos refletir então aquilo pelo que você está contando. Você estar de frente com a realidade, né? Uma pessoa que gosta muito da vida, de repente se vê de frente com a realidade, está ali o pai doente, já mais velho. Isso significa o que a gente tem que prestar atenção. Aí pega a emoção, não é? Foi quando você começou a escrever? Esse livro aqui, Fagulhas do Divino no Humano, demorou quanto tempo para escrever? Eu acho que eu demorei praticamente uns 2 anos, porque depois que meu pai morreu, eu entrei em algumas crises, né? E para sair dessas crises eu comecei a escrever. E aí tem textos hoje que eu abro nesse livro, eu falo, meu Deus, eu escrevi isso. Então é um livro... Textos fortes, né? É um livro autobiográfico? É um livro... poesias aqui são, que eu posso dizer o seguinte, petiscos de alegrias, de sofrimentos, de dores, de paixão, tem tudo um pouco. Conforme você... Sexo. Conforme você... É bom saber como é que funciona esse processo criativo, né? Muita gente, às vezes, acha que escreve alguma coisa, né?
Ah, hoje eu não estou bem, vai lá, escreve, ou às vezes até no computador, escreve alguma coisa e até não guarda. Muitas vezes aquilo está expressando de uma forma muito bonita a poesia que existe, né? Porque é diferente, poesia de poema, não é isso? É diferente. Das rimas e tal. Poesia... A minha poesia, é um incrível que pareça, ela não tem rima e não tem métrica. Porque eu não sou um catedrático e não fui numa universidade estudar. Não. Eu fiz o seguinte, eu fiz o que um autor que eu gosto muito, que é Rubem Alves, ele fala: você tem que derramar o sangue no papel. O sangue da sua alma no papel, Rubem Alves. Para você escrever, você tem que derramar o sangue da sua alma no papel. E eu acho que esse momento foi que eu derramei o sangue da minha alma no papel. E depois de passado 2, 3, 4, 5, 6 anos, eu leio e eu me assusto, porque eu falo, eu escrevi isso porque minha poesia não tem rima e nem métrica, mas ela tem um sentido profundo, pessoal e universal, porque tem pessoas que leem e falam assim: parece que isso aconteceu comigo. Se identifica. Se identifica, porque a poesia não é, depois que você escreve, ela se torna universal. Ela vai para todo mundo. Você separou um trechinho aí para ler, só para as pessoas saberem, né, como é que ele escreve. É um petisco, né? Ok. Estou em êxtase de alegria por saber que meu coração é de carne. Me dá êxtase, porque quando a gente descobre que o nosso coração é de carne, nós começamos a amar, porque a pedra não ama, né? É verdade. Nós amamos. Quando nós descobrimos que o nosso coração é de carne, e muitas vezes nós descobrimos ou num sofrimento, ou numa paixão. Mas segundo o Rubem Alves, então, tem que ser um sofrimento. Porque se coloca o sangue, tem que ser sofrimento, nesse petisco dele, é no sofrimento, mas também pode ser na paixão, porque o vermelho é da paixão. Vamos olhar o lado bom também. Então também tem os dois lados, né? O que você acha que te inspirou mais, a dor ou o amor? Eu acho que tudo um pouco. Eu acho que a dor, o amor, a paixão, eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado pelas pessoas, pelas minhas clientes. Eu olho para minhas clientes, então... tem cliente que entra no salão de cadeira de roda, e aí eu atendi aquela cliente há 20 anos atrás, hoje ela está de cadeira de roda e ela me inspira. O dia que eu estou meio áspero, quando ela entra, ela me amolece. Tem uma troca. Troca de energia. Ela me amolece. Então, o carinho dela também me inspira. Esse contato teu, até por conta da sua profissão, esse contato também te tira histórias, te tira aprendizado quando você conversa? Porque quando a gente está, às vezes as pessoas estão se cuidando, elas relaxam de uma tal forma, né, que elas contam muito mais do que deveriam na vida. Conto, e eu tenho uma cliente que ela fez filosofia, é uma pessoa muito inteligente, ela é psicóloga, ela é minha amiga. E num bate-papo com ela fala sobre Vinícius de Moraes, sobre Fernando Pessoa, sobre Cora Coralina, que fala da nossa infância, lembra da nossa infância. E um dia eu comentei com ela, eu falei assim, um tal de Bocage. Você já ouviu falar do Bocage, que é um português, um grande escritor, que nasceu lá, a família dele é da Normandia, na França, e eles foram para Portugal. E aí eu comecei a discutir, eu falei, eu vou ler a vida desse rapaz. E a gente começou a discutir, né? Porque ele morreu muito novo, ele morreu com 40 anos, né, o Bocage. E eu fiquei impressionado, porque eu sempre ouvi falar mal de Bocage, que é boca suja. Bocage é o boca suja. É um poeta português, mas que ficou marcado muito mais, né? Era proibido na época. Tá com Bocage, você tá lendo Bocage, então era uma coisa perversiva. Na ditadura, então, nem entrou no Brasil. Então, aí eu fiquei encafifado. Eu falei, eu vou ler um pouquinho sobre a vida dele. Eu descobri coisas tremendas que em outros poetas eu não descobri. Conta pra gente. Porque eu quis desmistificar esse lado ruim dele. Eu falei, não, para ele ter escrito essa segunda fase dele, aconteceu alguma coisa com ele. E eu descobri que ele tinha uma namorada em Portugal, uma portuguesa bonita, devia ser bonita, né? Uma loira, né? E
ele se alistou para a Marinha e ele foi para as Índias e depois ele veio para o Brasil, morou 3 anos, Boccagi, no Brasil, e ele resolveu voltar para Portugal em busca do seu amor perdido, Dessa que era moça essa portuguesa. linda. Quando ele chega em Portugal, o que ele descobre, Silvia? Que essa mulher tinha casado com quem? Com o seu irmão. E ele se decepciona, aí ele entra numa fase de depressão. E ao invés dele começar a escrever, a priori ele vai para os prostíbulos, ele vira um boêmio de Portugal, de Lisboa. E aí ele sai com tudo que é prostituta em busca desse amor que o seu irmão ficou. E ele não consegue encontrar. E ele fica tão louco, tão alucinado, que ele começa a escrever coisas para a época que era obscena, que hoje nós lemos, não tem nada de obsceno, coisas normais, coisas dele. picantes, né? Mas para a época Muito sexo, que o clero, né? Que a monarquia dominava, internaram ele num hospício. E aí que me impressiona, o que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele recebe a comida e dão frango para ele comer. Olha só, e ele pega o osso do frango... Porque não deixavam ele escrever. Que não deixavam, não tinha pena, não tinha tinta, não tinha nada. Proibiram de ele escrever, porque não queriam que as pessoas soubessem o que ele estava escrevendo, para as pessoas se libertarem. Porque através da escrita, através dessa liberdade de expressão, de pensamento, as pessoas elas começam a voar. E aí ele começou a escrever, ele pegava o osso do frango, e com o osso do frango ele começou a se furar. E com o próprio osso do sangue, ele pegava, ou com o osso, ele pegava o sangue e escrevia na parede da sua cela, onde ele estava preso ali. E aí descobriram que ele fazia isso. E aí começaram a parar de servir frango para Boccagi. Boccagi, agora você só vai comer carne. E o que esse homem faz? Para continuar Porque escrevendo. a dor dele é tão grande que ele só conseguia colocar essa dor através da escrita. Tem outros que colocam a dor através de outras coisas, né? Mas ele conseguia colocar essa dor desse amor perdido através da escrita. E ele começa a pegar o seu dedo e ele começa a raspar o dedo na parede. E aí a carne, ela já tinha sumido, a unha já tinha sumido, tanto que ele raspa o dedo. E o dedo dele se transforma em uma pena fina. Ele raspa tanto esse dedo que esse osso desse dedo se transforma em uma pena. E com esse osso, com esse dedo, ele começa a furar a sua carne inteira, a sua pele, a sua perna, a sua barriga, o seu rosto, e começa a escrever poesias sobre essa mulher. Porque me deixaste, hoje eu sou infeliz. Nossa, que coisa intensa. E minha vida está escura, mas ainda eu espero te encontrar um dia, ainda eu espero te encontrar um dia. E aí depois descobrem que, depois que ele morre com 40 anos de aneurisma, e descobrem que ele escreveu tudo isso para aquela mulher. Coisa a emoção, linda, né? realmente, né, que a gente está falando de poetas, de poema, essa emoção que as pessoas conseguem apenas expressar através da escrita. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com o Sérgio Pascoal. Um instante só. O Opinião Livre está de volta, hoje conversando com o Sérgio Pascoal, que escreveu 2 livros muito profundos, né, em relação aos sentimentos, quando você consegue, de alguma forma, expressar a poesia que tem dentro de você, que muita gente tem esse dom, chega a escrever algumas palavras, algumas coisas, consegue passar a emoção através da escrita e relaxar, né? E tem aquela coisa de você conseguir ficar em paz. Um outro livro que ele escreveu depois desse foi Rabiscos do Coração. Então nós temos 2 livros de poesias. A gente estava contando no primeiro bloco a história de Boccagi, muitos poetas te influenciaram. Para esse daqui, qual foi a influência? O que aconteceu nessa sequência? Você fez o primeiro, depois você partiu para o segundo. O que faltou para contar nesse? Ou são coisas diferentes? É um pouco diferente. Esse livro, ele está regado assim, por paixão, por afeto, por carinho. Tem pouco sofrimento nesse livro. Tem... Olha só o que você falou, tá vendo? No primeiro,
No primeiro tinha mais sofrimento. Sofrimento. Esse aqui, Esse mais é mais sofrimento, mais dor. Esse aqui tem mais motivacional, amor. Ele motiva as pessoas a se descobrirem. Até tem um texto que eu abri aí, você vai... Aqui, ó. Quer ler um pedacinho? Vamos lá. Liberdade e amor é o título. Liberdade e amor. Sofro por ter asas. Aqui eu escrevi porque eu percebi o seguinte: quando nós não percebemos que não temos asas, nós não sofremos. Quando você percebe que você tem asa e não voa, você sofre. A galinha deve sofrer muito, né? Porque ela tem asinha, né? Mas não ensinaram ela a voar. Como ela nunca voou, ela não sabe que ela está perdendo. Mas né? quando você ensina uma pessoa a voar e ela não quer voar, ela sofre. Aí é aquela coisa meio da reflexão, né? Quando você aprende a voar, é difícil não voar mais, não é? É verdade. E esse livro eu escrevi por algumas experiências e até motivacionais, que clientes que chegam na minha cadeira e com a autoestima muito baixa, né? Ai, eu tô mal, eu não tô legal hoje. A gente pode até colocar esse ponto, você como visagista, vamos explicar. O visagista, ele cuida do visual, ele cuida da transformação, muitas vezes, de uma pessoa. Então, quando a pessoa chega, né, esse é um outro trabalho, além da poesia, é outro trabalho dele, que também... Eu não sou especialista em visagismo. Especialista em visagismo é a minha diretora, que é a Diane Gonzes, que ela dá palestra sobre visagismo e imersão da marca, do Jacques Giannini. Eu sou palestrante motivacional, então esse livro foi mais uma poesia motivacional. Deu perceber que as clientes, elas chegavam muitas vezes no salão tristes, abatidas, chegam ou com baixa autoestima, relacionamento, sabe, destruído, com medo de voar para outros horizontes. E aí eu comecei a escrever. Eu falei, não, amar é bom demais. Se apaixonar é bom demais. Você não leu. Eu li um pedacinho só, né? Mas aí fala assim, que me levam a lugares desconhecidos. Quando você começa a perceber que você voa, você pode voar a lugares que você nunca foi. Desconhecidos. Sou levado pelo vento do desejo. Coisa boa, né? O vento do desejo nos leva em cada lugar, né? Contemplo de longe a beleza dos lugares, né? E é uma coisa impressionante. Eu contemplei quando eu fui agora correr a maratona. Além de tudo, é maratonista. Eu fui correr a maratona há 2 anos atrás e eu contemplei uma coisa... Qual maratona? De Paris. Eu contemplei uma coisa muito bonita, uma coisa super legal. E eu uso isso nas minhas palestras de motivação. Eu estava cansado já, porque você sai de um bosque 42, de Paris. Né? 42 quilômetros. Essa eu corri 21, foi meia maratona. Você sai do bosque floral de Paris e você sobe. E você chega lá no Sena. Mas quando você chega lá no Sena, você já está cansado. E tinha uma francesinha que eu acho que ela estava animando as pessoas, né? E eu contemplei ela de longe, ela falava em francês, parada em francês, em português. Aí quando passou, viu que eu era brasileiro, com a camisa do Brasil, eu estava com a camisa do Brasil, ela falava assim, você vai conseguir, falando. E aquilo eu contemplei o rostinho dela e bati na mão dela. E aquilo me incentivou. Aí eu falei, gente, a gente tem que incentivar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas estão encasteladas, elas estão enclausuradas, elas estão presas no sofrimento delas e elas não conseguem sair desse lugar e elas precisam de uma ajuda. Então eu vou me dispor a ajudar essas pessoas. E de alguma forma você dentro na palestra. Isso é só uma curiosidade. Eu nunca fiz essa pergunta, até sendo uma pessoa também que trabalhou muito com esporte, eu nunca fiz essa pergunta. Você que está falando tanto de motivação, como você consegue se motivar? Porque a mente é muito complicada. Então você tem que correr 42 quilômetros que você já fez. A gente quando está correndo um pouquinho já fica cansado. Quanto que você tem que se desafiar para conseguir terminar uma maratona? Primeiro, internamente, lutando com você mesmo. É uma luta. Primeiro você tem que ter um objetivo e um foco.
Depois você tem que ter coragem, você tem que falar assim... fazendo uma comparação de vida aí. Dentro de você tem que falar assim, eu tenho que chegar lá, é o objetivo, é 42. E aí você tem que ter disciplina, você tem que treinar, igual ontem. Teve um dia que eu acordei 4 da manhã, é uma loucura. 4 da manhã na chuva, porque eu tinha que correr a maratona de São Paulo e eu só tinha uma semana, porque eu tinha esquecido de fazer o treino 15 dias antes, então tinha uma semana. E é loucura fazer um treino de 32 quilômetros e depois de uma semana correr 42. Nossa, mas naquela manhã eu acordei, eu não sei de onde eu arrumei força, aí eu falei, eu tenho que fazer esse treino, estava chovendo, e aí eu levantei, eu quebrei um dente até, porque no meio da corrida, eu não sei se eu trinquei o dente, porque já estava difícil, frio, que agora eu mandei até fazer uma placa para correr, porque você que eu vou usar, pressiona. Porque no final, depois dos 35, Silvia, você... 35 quilômetros. 35 quilômetros, a de São Paulo, tem 3 túneis que você tem que chegar no Ibirapuera. E nessa última de São Paulo, que a de São Paulo é uma das piores do mundo, nessa última de São Paulo, eu conheci uma menina no final, que ela estava quase desistindo. E eu percebi... Eu não conhecia essa menina. Aí eu falei para ela assim, você vai conseguir. Ela falou, eu não tenho mais perna. Aí eu falei, eu também não tenho mais perna. Eu só tenho cabeça agora, porque depois dos 37 quilômetros, a sua perna fica adormecida. Você já perde a perna, você não tem mais perna. Você só tem cabeça para pensar o seguinte, eu vou terminar. E você termina com a cabeça. Com a cabeça. Com a força mental. Com a força mental. E é por isso que você tem que ter o treino anterior, para te preparar mentalmente. Como que você se prepara mentalmente? Ouvindo música, lendo coisas boas. Rubem Alves, ele fala assim, aí você lê coisa de amor, Rubem Alves fala assim, o amor é como um pássaro pousado no dedo, a qualquer momento ele pode voar. Então você leva essas coisas, e quando você está nos 37, você lembra dessas coisas. Coisas boas, coisas que te incentivam. E eu falava para essa menina, vai, você vai conseguir. E ela conseguiu. E nos 41, que é impressionante, você vê toda aquela turma no final do Ibirapuera, ou com cãibra, ou jogada no chão. Você fala, meu Deus do céu, é um campo de batalha, é um campo de guerra aqui. Assim mesmo, as é um pessoas campo vão de guerra. Cai, tem cãibra e não levanta. Quer dizer, a mente ainda quer, mas o corpo não aguenta mais. Não, a mente quer, o corpo não aguenta mais. E aí eu fui com ela, eu falei, você vai conseguir? Ela conseguiu. Não vi, terminou a prova, não via mais a menina. E o meu único medo, não é medo, me perguntaram, você tem medo? Eu falo, medo, eu perdi o medo. Eu tenho pena. Pena do quê? De não terminar a maratona. Aí eu fico pensando... É aquela coisa de morrer na praia, né? Porque você pode morrer numa maratona e acontece das pessoas morrerem. Agora, há 2 semanas atrás, né? é meio... De Los Angeles, quando aquela atleta, que eu não me lembro agora o nome, termina toda, acho que ela teve um problema realmente de oxigenação, entendeu? A determinação que existe em relação a isso. Ela foi com a mente ali, né? Ela terminou, eu nem sei se ela tinha mais mente, porque ela já estava indo. Ela terminou. Mas o que eu coloquei assim, os vários pontos aqui, é que você tem, na poesia, expressa a sua emoção, num livro a dor, no outro livro o amor, quer dizer, de qualquer forma, seja qual for a sua emoção, você pode expressar através da poesia. Nós temos o lado da sua formação, de estar com as suas clientes, passar essa coisa do autoestima. Nós temos um maratonista que, gente, não deve ser fácil. Se você pratica esporte, você sabe que não é fácil correr 2, 3, 4 quilômetros. A gente já fica acabado. Imagina a 42, a determinação que uma pessoa tem que ter, a disciplina que uma pessoa tem que ter. E tudo isso você está aproveitando nas suas palestras. Aí eu falo nas palestras. Agora eu vou ter que correr hoje 10 quilômetros e domingo eu vou ter que correr 32, porque dia 15 eu estou indo para a Alemanha correr lá em Frankfurt 42 quilômetros. E aí eu vou falar isso na palestra. Quando eu dou a palestra na academia, Jacques Giannini, eu falo, gente, não é fácil. A vida não é fácil. Não, você tem que ser obstinado muitas vezes. Você tem que falar dentro de si, eu posso.
O que é mais vou importante? conseguir. O foco, a disciplina, Tudo. a determinação, o quê? É um conjunto. A disciplina é muito importante, né, conjunto. Serginho? A disciplina. Eu acho que, primeiramente, você tem que ter o foco. Tem que falar o objetivo. Tem que ter a meta primeiro? A meta. Para você saber onde você quer chegar. Se você não tiver... Eu vou para onde? Quando você não tem objetivo nenhum, você chega em qualquer lugar. E quando você sabe que você tem que correr 42, Silvia, se você não treinar, nos 25 você quebra. E aí você vai chorar. Qual que é o pior momento? É o final ou é o início para você 32. passar? Que você Nossa, não mas consegue. até chegar ao 32, já para mim, já é um vencedor. Nos 25, a endorfina, a endorfina tá gostosa, o corpo tá legal. Tô legal. Depois dos 25 parece que termina aquela dosagem de endorfina e aí você vai na raça. Aí você vai na raça e você vai pegar aquilo que você conseguiu nos treinos, o que você pôs no alforge. No paralelo com a vida, para a gente poder terminar. O que você acha importante que você termina nas suas palestras? Eu acho que você tem que acreditar em você. Você tem que olhar para dentro de si e falar assim, eu vou conseguir, eu tenho valor como pessoa, eu posso chegar lá, mas para chegar lá eu tenho que pagar um preço, eu tenho que treinar, eu tenho que batalhar e eu tenho que dizer, muitos conseguiram, Martin Luther King conseguiu, Gandhi conseguiu, que a gente não chega nem perto, né, desses daí. E eu vou conseguir. No micro, no pequeno, eu vou conseguir. Eles fizeram muito, então a maratona perto do que eles fizeram é pouco. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer te receber. Continua com essa força. Obrigado pelo seu convite. Obrigado pelos seus telespectadores também. Nós conversamos com o Sérgio Pascoal. Muito obrigado pela sua companhia. Opinião Livre volta e eu espero você, tá bom? Até o próximo programa. Tchau.